Olá, pessoas criativas, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para ensinar a vocês essa peça linda, essa nécessaire masculina. Olha que legal! Ela tem compartimentos na parte da frente, esse bolsinho. Dá para personalizar essa nécessaire também, que fica muito bacana. O molde vocês terão acesso por um valor simbólico de R$ 10. É só acessar o meu Instagram da Arcoloare Atelier Molde e me mandar uma mensagem que estarei fornecendo para vocês este molde, tá bom? Para vocês fazerem aí esta nécessaire super bacana. Então vem comigo que eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo. Então vamos aos materiais que vamos utilizar hoje. Eu vou estar utilizando para a parte principal da nécessaire esse tecido aqui, que é o tecido sintético, tá? Esse é o doll que eu tô usando. Vou utilizar para forro o nylon 600. Eu escolhi o nylon 600 só porque ele é mais grossinho, para dar uma certa estruturada, mas vocês podem estar utilizando também qualquer tipo de tecido, tá? Para forro. Mas como eu quero um pouquinho mais estruturado, eu vou utilizar ele. Também vamos utilizar zíper, 2 cursores, vamos precisar. Vamos precisar também de viés para fazer o acabamento e vivo. O vivo, gente, esse daqui eu vou estar utilizando o espaguete, porque eu vou fazer com o próprio tecido, mas vocês podem estar utilizando também o de plástico, tá? Que para quem quiser facilita também. Eu vou utilizar de tecido porque o tecido é até mais fácil para fazer na máquina doméstica. Então vamos lá? Então vem comigo que eu vou ensinar todo o passo a passo para vocês desta necessaire masculina. Bom, então aqui nós vamos começar com o bolsinho frontal, tá? Deixa eu só afastar aqui. Nós vamos começar com o bolso. Então, esse daqui são as duas partes, vocês vão ter lá no molde de vocês, tá? São as duas partes do bolso. Aqui nós vamos colocar o zíper. Então, que vai ficar assim, tá? Então, no nosso bolsinho frontal. Aqui eu vou pegar o forro também, eu já vou deixar aqui. Então, primeiro nós vamos colocar este zíper aqui. Então, nós vamos costurar, tá? Então, vocês vão colocar a serrinha, essa serrinha do zíper aqui, frente com o tecido principal. Encaixar aqui e passar a costura. A linha que eu tô usando é uma linha comum mesmo, tá? A poliéster, mas vocês podem estar utilizando a nylon 60 também. Lembrando que só na parte de cima da máquina vocês vão utilizar no carretel de cima, né? Agora na bobina vocês utilizam o poliéster mesmo, tá bom? Coloquei o zíper aqui, agora nós vamos colocar o forro. Então, o forro, se vocês quiserem já fazer tudo junto, pode fazer também, tá? Aqui eu vou fazer o passo a passo para quem é iniciante. Então, aqui, ó, forro com a parte principal, vamos costurar aqui. Prontinho, ó. Agora, virei aqui, né? Vou acertar. E vocês vão passar uma costura aqui para tá fechando, né, essa parte para dar um acabamento, tá? Então, vamos passar uma costura aqui. Então, aqui fiz o acabamento, né? E aqui agora vocês podem estar passando uma costura de segurança, só para não sair do lugar.
Essa costura de segurança eu fiz bem na beiradinha, tá? Que é só mesmo pra dar apoio. Agora, aqui, nós vamos colocar a parte de cima do bolsinho. E a mesma coisa, então, a serrinha frente com o tecido principal, vamos colocar aqui em cima. E passar a costura. Aqui, então, eu coloquei, ó, como ficou. Agora, nós vamos colocar aqui o forro. Forro. E passar a costura. Passei a costura, agora... nós vamos fazer o acabamento. Então, aqui, vamos passar aquela costurinha pra tá fechando, pra fazer o acabamento. Então, aqui eu fiz a costura de acabamento, agora nós vamos passar uma costura ao redor, só pra costurinha de segurança. Prontinho, tá? Então, aqui nós fizemos o bolsinho, agora nós vamos colocar o cursor. Vou dar um pique aqui, ó, diminuir a serrinha para estar colocando o cursor e facilitar, tá? Quem conseguir colocar normalmente, tranquilo, mas para quem não consegue, essa é uma dica legal. E aí, a gente vai colocar aqui. Prontinho, cursor colocado. Agora, vocês depois tirem o excesso, tá? E vamos reservar. Agora, nós vamos fazer o vivo. O vivo aqui eu peguei o espaguete. Ele vai ter... vocês vão pegar, assim, duas tiras de 3 por 86 centímetros. Essa medida que nós vamos utilizar. Vocês vão passar uma costura, então, vocês vão encaixar. Vocês podem estar fazendo de várias formas, tá? Pode estar colando ele aqui para encaixar melhor, antes de costurar. Aqui eu vou fazer direto, tá? Porque como eu já estou acostumada, então, vou fazer direto. Mas vocês podem estar colando também, passando, ou até mesmo uma dupla face, né? Ou com cola de contato. Aqui eu vou fechar, então, eu vou passar uma costura para poder encaixar ele aqui, tá? E é bem facinho, ó. Então, encaixou ele, fechou aqui o tecido e vamos passar uma costura. Pra gente tá fazendo esse vivo, eu vou estar trocando o pezinho calcador, tá? Pelo pé calcador de vivo. Então, eu vou colocar aqui. E vou colocar o espaguete mais o tecido aqui. Encaixei. E agora é só passar a costura. Ó, então, prontinho. Fiz aqui o meu vivo, então, ele já tá pronto, o de tecido. Vou fazer o outro também, são dois, tá? E já trago aqui pra vocês, prontinho. Prontinho, fiz o segundo também.
Então, aqui nós temos os dois vivos. Agora, eu vou reservar e vou pegar a parte principal e o forro. Então, nós vamos unir a parte principal e o forro, tá? Então, unir aqui, vamos passar uma costurinha ao redor de segurança, tá? Não precisa ser um pé de máquina, então, só para segurança mesmo, para depois a gente colocar o vivo. Se vocês quiserem estar clipando para poder não sair do lugar, tá? Vocês podem estar fazendo isso também, ó. Eu vou fazer aqui, pra vocês verem, para não estar saindo do lugar. Se vocês quiserem deixar também no forro uma sobrinha, porque tem tecidos que eles expandem, né? Dependendo do tecido que vocês utilizarem. Então, pode ser que o forro acabe ficando menor. Então, vocês podem estar também fazendo um pouquinho maior, tá? Aqui eu vou trocar o pé calcador. Eu já usei o do vivo. Troquei, agora eu vou passar a costurinha. Fiz a primeira parte, agora eu vou pegar a outra. Vou fazer a mesma coisa, passar a costura em volta. Então, pronto, fizemos essa parte e essa também. Agora, nós vamos colocar a parte da frente com o bolso, com o bolsinho. Então, nós vamos encaixar aqui e passar a costura em toda a volta, tá? Então, ela vai ficar assim. Aí, a frente, ó, a frente principal com a frente do forro, tá? Porque nós vamos encaixar aqui e vai ficar desta forma. Vou clipar aqui só para não sair do lugar. Vou tirar o excesso que ficou. Prontinho, então, fizemos a parte da frente, né? Agora, com o bolso. Então, ficou assim, ó. Olha que bonitinho, né? Que bonitinho. Vou fechar aqui. Agora, nós vamos passar o vivo em toda a volta. Como aqui já ficou um pouquinho mais grossinho, vocês podem estar trocando de agulha, tá? No caso, eu já tava usando a 16, vocês podem estar utilizando a 14 no começo e depois trocar pela 16, porque vai ter mais camadas, tá? Ou colocar já direto a 16. Agora, nós vamos colocar o vivo. Aqui, vocês vão cortar duas tirinhas aqui de 4 por 4 e vamos colocar aqui para fazer o acabamento do vivo, tá? Então, vocês vão encaixar aqui, mas antes de encaixar, vocês vão pegar o meio, vão verificar onde está o meio, né? O meu meio está aqui, então, vocês vão fazer um pique. Pode estar fazendo uma marcação ou um piquezinho aqui, ó. Pronto.
Vamos encaixar aqui, vocês também vão verificar o meio. Dá um pique aqui. E encaixar aqui. Passem uma costura, só para ele não sair do lugar. Eu passei essa costura aqui. E ficou assim. Vamos fazer isso também no outro, tá? Então, meio. Que é a parte das costas, né? Piquezinho aqui. Vou pegar aquela parte que eu cortei, né? Aquela tirinha que eu cortei. Meio aqui também. Encaixar aqui. Encaixar aqui. Costurar. Que aí as duas peças já estão prontas para receber o vivo. Agora, vamos lá, pegar a primeira parte, peguei o vivo, tá? Então, vamos encaixar ele aqui, naquela metade, né, onde tá o piquezinho, a gente encaixa aqui e vamos passar a costura, porque depois a gente vai fechar assim, tá? Aqui eu vou trocar o pé calcador pelo pé de vivo. Troquei. E agora eu vou passar a costura ao redor. Então, agora, chegou aqui, eu vou cortar, tá? Porque sobrou. Eu sempre deixo uma sobra de vivo, tá? Por conta disso, né? Porque a gente nunca sabe, né? Dependendo do tecido, ele expande mais, outros não. E aí, por isso que eu deixo a sobra. E agora, passar a costura em cima, que agora a gente vai fechar aqui e passar em cima. O meu aqui, gente, ficou uma sobra muito grande nessa parte aqui, ó, do vivo, né? Porque eu fiz de 3. Vocês podem estar fazendo de 2,5 também, tá? Se quiserem. Eu deixei mais essa sobra, agora eu vou refilar aqui, só pra ficar certinho, né? Mas é isso, tá? Então, nossa peça da frente vai ficar desta forma aqui, ó. Aí, vocês ajeitam aí, né? Ficar bem bonitinho. Olha que gracinha que ficou. Então, aqui onde sobrou, eu vou dar uma refilada. Então, refilei, ficou assim, ó, já ficou bonita, né, a parte da frente. Agora, vamos passar o vivo em toda a volta deste aqui, do fundo, né? Mesma coisa, vamos começar, vamos colocar aqui e passar em toda a volta. Prontinho. Então, prontinho, fizemos o fundo também, olha que bonitinho que ficou, né? Então, temos a frente e o fundo. Agora, nós vamos reservar e vamos fazer o canal do zíper. Pegar as duas tiras, tanto do tecido principal quanto do forro, tá?
nós vamos colocar o zíper. Então, aqui no zíper, vamos passar a costura aqui e depois colocar o forro. Aqui eu vou fazer já direto, mas vocês podem estar fazendo por partes, tá? Então, a serrinha com a frente do principal, com a frente do tecido principal, e o forro, tá? Com a frente dele também, pra parte principal aqui. Então, ele vai ficar esse sanduíche aqui, tá? E vamos passar a costura. Troquei o pé calcador. Prontinho. Ó, então, ficou assim. Então, a frente, né, principal, aqui a serrinha e aqui o forro. Vou virar e passar a costura aqui. Prontinho, ó, ficou assim. Aqui eu passei uma costurinha de segurança, então vocês podem estar fazendo isso também, tá? E agora, nós vamos fazer a parte de cima. A mesma coisa, então, o tecido principal aqui, né, a serrinha com o tecido principal. E o forro aqui, fazendo o sanduíche. E agora fazer a mesma coisa que fizemos nesse daqui, tá? Passar a costura de acabamento e passar a de segurança. Então, prontinho, fiz o acabamento e passei a costura de segurança. Agora, nós vamos colocar o cursor. Fazer aquele mesmo jeito, abre aqui, corta a pontinha. E coloca o cursor. E aí, encaixa. E prontinho. Cursor colocado, tá? Agora, nós vamos pegar a parte do fóling, tá? Que é o fundo. E aqui, nós vamos fazer com o canal do zíper. Aqui eu vou refilar, ó. Como já colocamos o cursor, então eu posso cortar aqui. Refilar desse lado também. Vou passar o isqueiro aqui, só pra não ficar desfiando. Prontinho. Agora, aqui, nós vamos encaixar a parte do fóling no canal do zíper, né? Só que antes, precisamos colocar... No caso aqui, eu vou colocar minha etiqueta. Se vocês tiverem uma etiqueta também, vocês podem estar colocando. Coloquei minha etiquetinha aqui. Então, aqui, vocês vão pegar a frente do canal aqui do zíper com a frente do fundo, que é o fóling, tá? Então, vamos colocar assim. E vamos pegar o forro e fazer aquele sanduíche. Então, o forro, né? E agora, passar uma costura aqui.
com um pé de máquina. Então, ficou assim, tá? Aqui, ó, vocês vão virar e vão passar a costura aqui, tá? Pra fazer o acabamento. Então, fiz a costura aqui, ó, de acabamento. Agora, nós vamos fechar aqui. Vocês vão pegar a parte principal, também vão colocar aqui, ó. Tá? E a parte do forro aqui. E passar a costura. Passei a costura, vamos desvirar. E agora aqui eu vou passar a costura de acabamento. Agora aqui nós vamos passar a costura de segurança, tá? Então, para a alça, vocês vão cortar uma alça de 27 centímetros por 7 centímetros de largura, tá? Então, 27 de comprimento por 7 de largura. Vocês vão dobrar aqui, fazer uma dobrinha, mais ou menos aqui de 1,5 centímetro ou 2. Vocês podem estar colocando uma cola de contato ou também a dupla face, tá? E vão fechar aqui, ó. Fechar aqui ao meio também. Então, vocês pegam 1,5 e depois vocês fechem aqui ao meio também, tá? Então, vai ficar assim. E aí, é só passar, e agora é só passar a costura. Agora, eu vou passar outra costura aqui. E ficou assim. Agora, nós vamos encaixar aqui no nosso canal do zíper. Então, como que a gente vai fazer? Vamos encaixar essa alça bem aqui nessa costura. Então, na lateral aqui, ó. Vocês vão ver o meio aqui, colocar nessa lateral e esta lateral e passar a costura. Então, é aqui onde a gente vai encaixar, tá? Vou encaixar na parte de trás, que o zíper tá aqui, então, eu vou encaixar aqui na parte de trás. Prontinho. Então, encaixamos aqui a alça, tá? Nas duas partes aqui da lateral. E agora, nós vamos encaixar as nossas duas peças, a da frente e a do fundo. Vou encaixar... Vou encaixar a frente primeiro. Aqui, vocês vão pegar... Aqui, vocês vão pegar e vão marcar o meio, então, vai pegar essa costura aqui, ó. E vou marcar aqui o meio e o meio aqui embaixo também. Então, vou dar um pique aqui. Vou dar o pique do outro lado também. Aqui embaixo. E do outro lado também, da parte de baixo. Prontinho. Agora, já sabemos o meio. Aqui, nós também temos que saber onde está o meio. Como eu já tinha feito aquela marcação, eu sei que meu meio é aqui, né? De baixo. E agora, a gente tem que fazer o de cima. Então, aqui, ó. Vamos marcar o meio.
aqui. De baixo eu já tenho e aqui em cima também. Aqui eu tenho de baixo. E aqui em cima. Prontinho, marcado. Agora, nós vamos pegar o canal do zíper aqui, né? Virar do avesso. E encaixar aqui. Então, vamos fazer a parte da frente primeiro. Vou clipar. Prontinho. Então, clipei. Agora, eu vou passar a costura em toda a volta. Prontinho, encaixamos, né? Agora, nós vamos colocar a parte do fundo, encaixar aqui e passar a costura da mesma forma que fizemos o da frente. Tudo certo. Agora, vamos passar o viés em toda a volta. Vamos aqui, ó, vou colocar o viés e vou passar na máquina. E para finalizar, vamos passar o viés do outro lado também. Aqui eu já passei e agora vamos passar deste lado. Olha só, a nossa necessaire ficou pronta. Olha que gracinha que ficou, né? Olha que bacana para dar de presente, né? Para fazer aí para vender. Dá para fazer, que nem eu fiz aqui o bordado, né? Que esse aqui é para um cliente. Então, eu bordei com as iniciais, nome e sobrenome, né? Então, ficou uma gracinha. E aí, é uma ideia para vocês aí estarem fazendo essa necessaire aí de masculina para vender e dar de presente, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o vídeo, se inscreva no canal para quem não é inscrito. Então até a próxima, vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!